a cadeira Estamos ao vivo. É fixa, ela só gira. Muito bom dia, senhoras e senhores. É um prazer estar falando agora ao vivo aqui. Olha o nosso professor espirituoso aqui. Esse cara aqui é incrível. Mais uma vez, em mais uma atividade de podcast Cidadania Jurídica da Faculdade Santa Teresa, com curso de Direito, primeiro período, nossos alunos, vou mostrar já, estão aqui. E mais uma vez estamos recebendo um convidado muito especial, a quem eu reputo como um grande professor, um grande ensinador, apesar de jovem. É um cara que eu respeito muito, né? E atendeu o nosso pedido, nosso convite, está aqui para dialogar com o nosso alunado do primeiro período de Direito Matutino, em prol da realização da nossa atividade de extensão, que nós faremos uma incursão, ainda com uma data a ser definida pelo local destino, que será a fundação da Universidade Aberta da Terceira Idade, a FUNAT, né? Vamos tratar de vários temas lá, de direito, inclusive, de liberdades, hoje aqui, cidadania e liberdades jurídicas, tá bom? Eu quero agradecer de coração a nossa reitoria, a professora doutora Maria do Carmo, quero agradecer de coração também a nossa chefia local aqui, a nossa coordenadora do curso de Direito, professora doutora Lúcia Viana, a nossa coordenadora adjunta, professora Poliana Navegantes, professora Silmara Guadalupe, que é a nossa coordenação de ensino, e a todos os amigos do suporte do TI lá embaixo, nossas queridas secretárias ali, também da coordenação do curso de Direito. Muito obrigado a todos vocês, e eu estou me sentindo muito feliz em receber o senhor professor Almério Augusto, a quem eu já peço uma calorosa salva de palmas desses meninos bonitos aqui, por estar aqui mais uma vez para compartilhar com essa juventude, esses estudantes promissores, um pouco da sua experiência também como jurista, como causítico, como professor, e para falar sobre cidadania jurídica, sobre liberdades jurídicas nos dias atuais, tá certo? Senhoras e senhores, funcionará assim, como todos já sabem. Os alunos inscritos vão fazer as perguntas, né, aqueles preâmbulos bonitos, fazer a pergunta para o professor, podem explorá-lo à vontade. Ele perguntou de mim como seria, eu falei, não tem spoiler, o senhor se prepare que eles vão lhe explorar hoje, né? Então fiquem à vontade, tá bom? Nosso programa tem duração de aproximadamente 1 hora e 10 minutos. Mas eu já começo, professor Almério Augusto, primeiro fazendo a minha pergunta, né? Eu vou abrir com a minha pergunta, como de costume. Primeiro, lhe cumprimentar com muito respeito, que o senhor fizesse isso quando fosse falar, inicialmente, cumprimentar os seus alunos e também o que o senhor quiser nas suas considerações iniciais. E perguntar o seguinte, a gente que convive muito com redes sociais, com esse período digitalizado da vida, inteligência artificial e tantas outras coisas que estão mudando os rumos das nossas vidas, né? É verdade. E os perigos de utilização dessas coisas estão em todos os lugares, mas também há benefícios incríveis, indubitáveis, que não podem ser negados. Isso contribui severamente para mobilizar os critérios de cidadania. O que é o conceito de cidadania hoje? Como é que funcionam essas liberdades na utilização desses instrumentos? Como é que funciona hoje, na sua opinião, professor, a cidadania propriamente dita, aquela velha histórica cidadania, né, que é existencialista, aquela coisa do ser humano que precisa ser respeitado, o princípio da dignidade da pessoa humana, e vem também essa coisa de liberdades jurídicas, sobremodo na utilização adequada de elementos, de componentes muito importantes para o desenvolvimento das sociedades. Me fale um pouco sobre cidadania e liberdades jurídicas, meu professor. Seja bem-vindo mais uma vez. Fique à vontade com seus alunos. Eu vou compartilhar agora para todo mundo. Vai compartilhar o link, inclusive, por favor, mande pelo WhatsApp, porque a minha amiga, que está me assessorando hoje, eu ainda não tive o prazer de saber o nome. Vai ser sua estagiária. A social media... A DOC, de agora de manhã, DOC, olha que legal. Vai fazer, por favor, a divulgação. O senhor depois explica também o que é a DOC para eles, tá bom? Quem vai fazer a primeira pergunta dos nossos preciosos alunos? Quem é? Doutora. Doutora, após a senhora fazer a sua pergunta, fique à vontade para entregar para o outro colega, que eu vou trabalhar ali, compartilhando tudo, tá bom? Muito bem. Eu vou começar, primeiro, cumprimentando a todos vocês aqui do curso de Direito da nossa queridíssima Faculdade Santa Teresa, do primeiro período. Vocês estão iniciando uma jornada muito bonita, cheia de desafios, sem dúvida, que deverão escalar ao passo que essa caminhada prossiga. Os desafios deverão ser cada vez maiores e a capacidade de vocês de enfrentá-los e superá-los também vai escalar de igual modo. Então,
é com muita felicidade que eu venho para essa conversa aqui, porque esse é um dos momentos que mais faz sentido na vida docente, que é esse contato direto numa dinâmica extra-sala, fora de sala de aula, que é uma forma de preparar vocês e reforçar a minha maneira de viver nesse mundo aí, que é regulado pelo direito, que é tomado pela ideia da regra jurídica, que nos coloca aí na condição de sujeitos de obrigações, mas também de direitos enquanto prerrogativas, e que nós possamos fazer a diferença nesse mundo aí, cada um a seu modo, a sua maneira, como o beija-flor que pretende apagar um incêndio com a água que carrega no bico. Que cada um consiga fazer a sua parte nessa missão aí de controlar esse incêndio, que muitas vezes é a convivência social. Como o professor Paulinho falou, meu nome é Almério Augusto, Cabral dos Anjos de Castro e Costa. Olha que nome pequeno, né? Só são 3 nomes aí, só que aí 3 nomes compostos viraram 6, né? É, bem jeitinho. E aí eu sou professor da casa também, eu ministro sobretudo disciplinas propedêuticas, que são as disciplinas introdutórias, e vamos conversar hoje aí sobre a ideia de cidadania jurídica, o exercício das liberdades num Estado democrático de direito, a ideia de participação nos espaços de poder, e é isso, meus amados. Vamos lá. Primeira pergunta é da nossa amiga Beatriz. Beatriz. Professor, bom dia. Bom Acredito dia. que todos nós estamos lisonjeados por receber o senhor aqui, principalmente com o tema cidadania. Então, eu gostaria de puxar mais para o tema cidadania, que, claro, o conceito de cidadania é muito amplo, só que o principal meio da gente exercer a nossa cidadania é participando da vida política e, consequentemente, votando. Porém, a gente percebe que tem frases como política, religião e futebol não se discutem. Acho que todo mundo aqui já escutou. E parece que a gente está levando isso ao extremo. Então, parece que as pessoas não estão mais interessadas em fazer política, não estão interessadas em votar. Os jovens já não estão interessados em tirar o seu título de eleitor. As outras gerações, parece que o voto em branco está sendo assim um conforto para elas. Então, eu queria saber do senhor as principais causas e consequências desse fenômeno que distancia a gente de exercer o nosso poder de cidadania, né? Pois é, eu acho que o que distancia o ser humano, né, o ator político, integrante da sociedade, de participar da vida política é a desinformação e a falta de educação. Então, desinformação para aquele que recebe um determinado conteúdo, ou seja, o uso de informação falsa, ou incompleta, ou algo que cause um ruído aí na parte da transmissão desse conteúdo, e a falta de educação, ou seja, a não entrega do conteúdo, né? Como é que você pode pretender falar sobre qualquer coisa se você não tem subsídios daquela coisa, daquele assunto? Você precisa ter um conteúdo prévio para, a meu ver, poder até formular dúvidas pertinentes sobre aquele conteúdo. Se você ignora completamente tudo, não há como fazer reflexão sobre tudo sobre aquele conteúdo, não há como fazer reflexão, não há como ponderar a respeito desse conteúdo. Então, a desinformação e a falta de educação, elas são os calvários mais tristes que a sociedade pode viver, e coletivamente, né? E cada um sofre individualmente. Você ser desinformado ou não ter acesso à educação. E do ponto de vista da academia, chega a ser desesperador saber que essa estrutura formal de ensino, ela parece encontrar limitações severas para atender a um público, a um contingente populacional cada vez maior. Então, hoje, nós aqui representamos uma elite, uma super elite do conhecimento, em várias formas de pensar nisso. Quantas pessoas podem estar numa manhã de terça-feira discutindo sobre cidadania, sobre conteúdo
político, sobre participação nas vidas da cidade. Quantas pessoas podem fazer isso? Aqui em Manaus mesmo nós temos 2.200.000 pessoas, por exemplo. Quantas pessoas desse contingente frequentam um banco universitário? Independente se é de uma faculdade pública ou privada. Poucas, se a gente considerar o número total. Então, a questão da descrença na vida política passa sobretudo por isso. Toda vez que o Paulinho me chama para falar sobre cidadania, eu lembro do artigo 1º da Constituição. O artigo 1º da Constituição, de 1988, ele tem a seguinte redação. E perdoem se eu falhar em uma ou outra palavra, mas ele começa assim. A República Federativa do Brasil é constituída pela união indissolúvel dos Estados-membros, dos municípios e do Distrito Federal. Beleza, essa aí é a formulação da nossa federação. E ela conclui a redação do caput do artigo 1º dizendo o seguinte: constituindo-se em um Estado democrático de direito. Olha que coisa. Quantos amazonenses, quantos brasileiros sabem o que é um Estado democrático de direito? Pouquíssimos, considerando a população brasileira. É claro que isso é um conceito muito grande, muito complexo, mas a gente pode tomar liberdade de dividir esse assunto da seguinte maneira. Existem duas ideias aí dentro da expressão Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático tem a ver, sobretudo, com a possibilidade de participação política dos atores sociais, dos integrantes da sociedade. Então, nós podemos tomar parte nas decisões de poder do nosso país, das mais variadas maneiras. E Estado de Direito, seria uma segunda ideia, é um prólogo, uma ideia inicial ali, que diz o seguinte: ninguém está acima da lei. Nós, enquanto sociedade, obedecemos ao império da lei. Então, o Estado democrático, participação de poder, Estado de Direito, a maior autoridade que existe entre nós não é de uma pessoa ou de um órgão, mas sim da norma. Então, eu acho que para nós vivermos um estado de cidadania plena, a gente precisa caminhar no sentido de levar a informação / educação de verdade a todos os públicos, desde a criança até o mais experiente dos idosos, para a gente, com base nessas informações, poder saber o que fazer, o que cobrar, o que dizer, e assim por diante. Obrigada, professor. Segunda pergunta, que é, meu amado? Tá com falha? Mas eu faço professora Lúcia. Não falha, não. Só uma falha aqui na bateria, rapidinho. Você quer que eu espere o microfone? É, filho? Sim. Por causa da captação do ar. Maravilha. Maria Eduarda. Bom dia, eu acho que eu faço das palavras da Bia minha, é uma honra a gente conseguir escutar uma voz de experiência, principalmente num ramo que a gente se interessa tanto, mas sabe tão pouco ainda, né? Sim. A minha pergunta é um pouco mais relacionada com liberdade. A gente vive numa era de imediatismo digital, onde a difusão de informações é muito rápida, é muito fácil, e muitas vezes a ideia da impunidade acabou se tornando rotineira nesses meios. Então a gente se acostuma muito com a justificativa de que é tudo parte de uma liberdade de expressão, é tudo parte de um sentido de uma opinião, e a gente não pode ser tão penalizado por isso, porque se as pessoas não se agradam, se sentem ofendidas, então elas que têm que se retirar, e não nós temos que regular aquilo que se é dito dentro das redes sociais. Então, eu acho que pela falta
dessa punidade mesmo diante das coisas que a gente fala, ou que a gente pensa, ou que a gente até compartilha, sem mesmo ter esse protagonismo do que é dito, mas pelo menos está ajudando a compartilhar essas informações, a estar mandando para outras pessoas, ou mesmo não, digamos que denunciando talvez ofensas que possam ofender um certo grupo. Eu queria saber quais são os limites da liberdade de expressão dentro da cidadania jurídica, porque é muito complicado estabelecer os limites dentro de uma sociedade que está sempre se movendo, está sempre mudando, está sempre aceitando novos conceitos, está sempre tentando incluir pessoas que ao longo da história foram excluídas durante o tempo, seja sentido sociocultural, no histórico, no sentido econômico, porque a gente vê muito disso acontecendo. Então eu acho que as redes sociais, elas têm um lado muito grande no sentido do imediatismo das informações, porque é muito fácil a gente conhecer pessoas que antes foram excluídas, mas ao mesmo tempo é muito fácil excluir também. Então eu queria saber, na sua opinião, qual é o limite da liberdade de expressão dentro da cidadania jurídica, principalmente nos meios das redes sociais. Olha, Beatriz, a tua pergunta, assim como... Beatriz não, perdão, Maria Eduarda. A tua pergunta, assim como a da Beatriz, é carregada de conteúdo, traz para a baila aqui muitos assuntos, e eu vou te ser muito sincero, eu acredito que a própria pergunta já trouxe a resposta. E aí eu vou pontuar algumas partes do teu questionamento, que vão mostrar por que eu acredito que tu mesmo responde a tua pergunta. Para início de conversa, a liberdade, ela não, a meu ver, né, não tem um limite. Entendeu? Ela não tem limite. Nós precisamos considerar a liberdade como um bem que assume múltiplas formas na nossa existência. A liberdade, ela pode ter muitos formatos na nossa vida, né? E, por exemplo, enquanto primado da Revolução Francesa, ela foi a primeira viga de sustentação daquele movimento que redesenhou o Ocidente e, de certa maneira, o mundo inteiro, né? Qual é o primeiro primado da Revolução Francesa? Liberdade. Liberté. O segundo, igualité. O terceiro, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. Primeiro, você precisa ser livre. É claro que eu estou falando aqui de modo muito superficial, muito resumido, e talvez até incompleto perto de outros grandes pensadores que já falaram sobre isso. Mas primeiro você é livre, para depois perceber que você é igual. E por último, mas não menos importante, mas apenas uma questão ordinatória, de ordem, sendo igual, você reconhece a necessidade do outro viver o bem como um irmão, da mesma forma que você merece isso. É a ideia do frater, do irmão, né, a ideia de irmandade da antiga Roma. Então, liberdade não tem limite para início de conversa. Aí você pode falar assim, mas peraí, eu sou livre para fazer o que eu quiser? Não, aí não. Engraçado, né? Liberdade não tem limite, mas nós não somos livres para fazer o que nós quisermos. Para início de conversa, nós não somos livres para escapar da nossa natureza. Por exemplo, nós somos seres que não voam naturalmente. Então a gente é livre para voar? Claro que não. A natureza nos impõe esse tipo de limitação. Óbvio, né? Isso aí é algo óbvio. E outra coisa, socialmente nós não somos livres para fazer o que quiser. Eu não sou livre para fazer o mal, por exemplo. Eu não posso fazer o mal, eu não posso atentar contra a vida de alguém, eu não posso contribuir para a infelicidade de outro. Eu não devo fazer isso. Então a sociedade, ela estabelece marcadores para poder dizer até onde, a partir de que ponto, esse mal a que eu me refiro, do qual eu não sou livre para praticar, ele acontece. Eu vou dar um exemplo básico aqui. Vocês vão estudar lá em Direito Penal o artigo 121 do CPP, né? CPB, do Código Penal. Lá está dizendo matar alguém. E, obviamente, significa que eu não posso tirar a vida de outra pessoa. Beleza? Mas isso é uma ideia geral que a sociedade estabeleceu ali naquele tipo penal. Mas veja bem,
Se eu tiver aqui e sofrer uma injusta agressão que atente contra a minha vida, e eu respondendo a essa agressão de modo proporcional, me defendendo legitimamente, acabar matando a pessoa, eu serei responsabilizado nos termos penais? Não. Então olha como há uma relativização de um marcador do mal previsto na lei. A lei diz, não pode matar ninguém. Porém, se alguém vier lhe matar e você respondendo a essa agressão de modo proporcional acabar matando essa pessoa, você estará exercendo um direito também legítimo de se defender, legítima defesa. Ou então, por exemplo, eu estou me afogando e para eu não me afogar, eu usar uma pessoa que também está se afogando como boia de salvação, eu também vou acabar matando ela, e a lei que marca esse ponto como algo ruim, que é tirar a vida da pessoa, não vai me punir, porque eu estava ali num estado de necessidade, lutando pela vida também. Então perceba, olha como a técnica jurídica, ela marcou a condição do mal a ser evitado dentro da sociedade, que é o fato de tirar a vida de outra pessoa, mas ela prevê situações em que aquele mal possa ser visto de outra maneira. Isso também acontece em relação à liberdade. A liberdade ela não pode encontrar limites, ela tem que ser, como o próprio nome diz, sem fronteiras. Se porventura acontecer um excesso ou acontecer algum mal, aí a gente precisa colocar os olhos sobre aquela situação, jogar a luz naquilo e verificar, com base na norma pré-existente, o que se há de fazer naquele caso concreto. Porque se nós formos criando regras limitadoras, por exemplo, da liberdade, é assim que eu penso, nós vamos caminhar para aquela situação tratada no filme do Tom Cruise lá, o Minority Report. Vocês já viram esse filme? Já viram? Tom Cruise, eu recomendo muito que vocês assistam. Minority Report, em que uma sociedade futurista cria uma situação em que eles conseguem punir os crimes daquela sociedade antes que eles ocorram. Olha que loucura. Isso é bom por um lado? Eu acho que até pode ser bom, né? Evitar que alguém tire a vida de outro antes do cara pensar em tirar. Porém, isso é muito perigoso, porque pode abrir margem para distorções que deem um poder exacerbado para alguém ou para algum grupo, e a gente, individualmente, ou nós, socialmente, podemos sofrer as consequências disso. É que nem aquela história. Vamos acabar com a produção de armas, porque a arma pode ser usada para tirar a vida de uma pessoa. Então, resolve-se esse problema fechando todas as fábricas de armamento bélico. Certo? Certo. Se fecharem hoje, todas as empresas, todas as indústrias que produzem munições e armas, ninguém vai morrer. É claro que isso é uma situação extremamente hipotética e não vai acontecer, mas se todas as indústrias armamentistas fossem fechadas hoje, ninguém morreria por ação por obra de arma de fogo, concordam? Beleza. E aí a gente vai fazer a mesma coisa com as facas? Vamos parar de produzir facas, porque facas também podem ser usadas para tirar a vida das pessoas. Ou vamos parar de produzir também cadeiras, como vocês estão sentados, porque se uma cadeira dessa for arremessada com toda a força na cabeça de alguém, pode ser que tire a vida da pessoa. Ou então bora parar de fabricar carro também, porque o carro ele pode ser usado para fazer o mal para outra pessoa. Ou então a gente vai ter que parar de viver, praticamente. Porque o mal é algo que o ser humano consegue praticar com louvor. Nós fazemos muito bem o mal há muito tempo. Não seria melhor nós voltarmos para aquele ponto inicial que eu falei para a Beatriz, para a parte de educação do ser humano, para ele usar de maneira adequada, ética, de acordo com a norma, tudo aquilo que a tecnologia e os saberes nos trouxeram para o nosso tempo? É muito melhor a gente educar nossas crianças.
educar a nossa juventude, constantemente educar e aperfeiçoar a nossa classe mais madura e viver uma vida melhor. Só que tomara que isso aí não seja apenas um sonho, né, mas um projeto de vida da sociedade. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que o limite da liberdade está em não ter limite. E no ponto em que o mal for percebido no exercício dessa liberdade individual, a coletividade determine que esse mal há de ser efetivamente tem a sua autoria efetivamente confirmada e a responsabilidade de quem o praticou seja apurada e, se for o caso, a penalidade a ser imposta a ele devidamente aplicada. E sobre a questão dos casos dos grupos sociais que foram historicamente excluídos, isso aí é uma movimentação natural das sociedades, né? Eu acho que cada um tem a possibilidade de lutar pelas suas melhorias, tanto individuais quanto de grupo, e cabe a cada um fazer esse movimento. É claro que algumas pessoas, alguns grupos, alguns estratos da sociedade, eles são privilegiados. Isso é verdade. Entendeu? Mas eu entendo que não se trata tão somente de tirar privilégios. Eu acho que se trata de estender a possibilidade desses privilégios ser vivenciados por todo um grupo. Eu vou dar um exemplo. Eu luto muito para os meus filhos viverem vários privilégios. Eu luto para que meus filhos tenham uma boa escola, durmam numa cama confortável, convivam em locais que sejam bons. É uma luta minha. Eu procuro educá-lo para ter consciência dessa luta e, ao mesmo tempo, prepará-lo para continuá-la quando chegar a hora dele. Eu sei que socialmente existe uma margem de excluídos. Obviamente, eu não fico feliz com isso, nem defendo a permanência disso. Pelo contrário, eu acho que nós, enquanto sociedade, eu individualmente, tenho que me colocar disponível para que os privilégios que eu posso dar aos meus filhos, de alguma forma, sejam viabilizados para quem hoje não tem acesso a eles. E se tu me permite, né, isso fica registrado, eu acredito que o Estado tem que tomar parte nesse movimento, mas não como protagonista absoluto. O Estado, ele obviamente tem que estar compromissado com políticas públicas. Obviamente. Ele precisa tomar parte nesse processo que eu estou falando de extensão de privilégios sociais, de possibilidade de vivência de privilégios sociais, mas não nessa postura clientelista. Olha, eu, Estado, estou te dando. Ele tem que criar condições para a própria sociedade, com base em informação e educação, volto a dizer, possa construir esse estado de coisas, para que cada grupo, cada indivíduo tenha a possibilidade de exercer a mobilidade social, de sair de uma condição de exclusão, de excluído, para uma condição de melhoria. Entendeu? É isso, meus amados. Eu espero que eu tenha caminhado na direção da resposta da Maria Eduarda. Bom dia, doutor. Bom dia. Partindo dessa premissa... Tu és a? Isabela, desculpa. Isabela, nada. Partindo dessa premissa que o senhor desenvolveu, questão de liberdade ou também imposição assim, de limites dessa liberdade, eu queria saber até que ponto essa vigilância estatal, como o senhor citou os exemplos de vamos parar de produzir armas e facas, queria saber até que ponto essa vigilância estatal é justificável e também saber como que essa vigilância pode levar a um risco da gente viver numa sociedade excessivamente controlada, ou até mesmo caminhando assim para um sistema mais totalitário. Por exemplo, tem um livro, 1984, que é bem famoso,
que eles vivem num sistema de totalitarismo e controlam tudo, controlam o que passa na TV, e se souberem que a pessoa está mesmo pensando em alguma coisa que foge dos ideais daquele sistema, essa pessoa é severamente punida. E claro que ali já é um ponto muito extremo, mas ali acredito que não aconteceu do dia para a noite, mas sim de um modo contínuo até chegar num controle do Estado absoluto sobre a sociedade. Então eu queria saber até que ponto esse controle é justificável. Olha, como eu falei, na análise do direito público, vocês vão perceber, seja no direito administrativo, no direito constitucional e no direito administrativo, vocês vão perceber a necessidade da existência do Estado. O Estado é uma necessidade. Isso aí é verdade. Por quê? Porque, por vários motivos, nós, enquanto sociedade, não temos condição de tocar a nossa vida sem ter uma instituição política que fique responsável pela condução dos negócios públicos. Negócios, eu me refiro às questões que digam respeito à nossa vida. Nós precisamos de alguém para ver isso, porque a gente tem que correr atrás do nosso ganha-pão, das questões da nossa vida imediata. Então o Estado ele é uma necessidade e ele foi uma criação humana natural. A ideia de autoridade sempre existiu. Sempre existiu. A ideia de autoridade. Ela não é uma invenção moderna, não é muito menos recente, ela é imemorial. Em todo o grupo humano, de forma natural, às vezes mais natural ou menos natural, sempre emergia alguém para exercer a autoridade, exercer o poder. E aí, eu sempre falo sobre isso quando a gente está dando aula de antropologia jurídica. Porque o elemento político, o elemento do poder, da força, da autoridade, ele vem antes do elemento jurídico, que é o elemento da norma, da regra, do direito. É a força que estabelece de modo original o direito. É o poder que estabelece a regra. De forma original, o primeiro motor é a força criar a regra, e não o contrário. Não é a regra que cria a força. A força ela é uma manifestação que simplesmente acontece. E eu vou exemplificar do mundo do direito para vocês aqui, num contexto que vocês vão até visualizar no primeiro período. Em Constitucional 1, em História do Direito, rapidamente, quando vocês estiverem falando sobre a história do Brasil, se der tempo, porque é muito assunto também, vocês vão ver o nosso histórico constitucional brasileiro. A nossa primeira Constituição foi a Imperial de 1824, do Dom Pedro. Antes dela, vigorava de um modo assim geral nas possessões portuguesas as chamadas ordenações do reino, com as suas adequações para cada povoado dominado pelo reino português. Mas, enfim, quando Dom Pedro se separou lá de Portugal, nós já não éramos colônia. Na época da independência, nós já éramos parte de Portugal na condição de Reino Unido. Nós não éramos colônia. Nós já tínhamos subido de patamar, de Estado. Enfim, e nós nos separamos de Portugal. Muito bem. Com a separação de Portugal, nós nos separamos também do ordenamento jurídico português. E precisava nascer o ordenamento jurídico brasileiro, pátrio. E aí nasceu com a Constituição de 1824. A Constituição de 1824 foi sucedida ao longo da nossa história, né? Pela de 1891, pela de 1934, que foi sucedida pela de 1937. Olha o reumatismo aqui, Paulinho. Não estou conseguindo abrir o terceiro dedo sem segurar o quarto. Olha que baixaria, meu irmão. Baixaria anatômica. Imagina eu, então. Pois é, isso aqui é das pegadas, tudo estourados, todos estourados os dedos. Tá, aí 37 sucedeu a de 34, a Constituição de 46 sucedeu a de 37, a de 67
sucedeu a de 46 e a atual de 1988 sucedeu a de 67. E eu gosto de falar sobre isso justamente para mostrar, Eduarda, isso que eu estou falando. O elemento político, ele vem antes do jurídico. Eu relacionei para vocês agora as nossas 7 constituições, que eu vou chamar aqui como manifestações do elemento jurídico primordial da sociedade. Qual é a norma jurídica hierarquicamente superior no nosso ordenamento? É a Constituição, certo? Todas as demais normas estão abaixo dela, certo? Então, beleza. A Constituição, ela foi produzida, digamos assim, pela manifestação daquele poder que eu falei para vocês lá. Que vocês vão aprender como poder constituinte, olha o nome, originário. Então, o poder constituinte originário se manifesta e cria a Constituição. Algumas vezes de maneira democrática, outras não. A de 1824, por exemplo, que fez nascer o ordenamento jurídico brasileiro, não nasceu de maneira democrática. Aliás, até nasceu. O Dom Pedro convocou os representantes das províncias para irem produzir a Constituição. Só que no meio do caminho houve muito desentendimento, ele dissolveu a Assembleia e falou: deixa que os meus notáveis, a minha comissão de notáveis vai fazer isso. Foi uma Constituição democrática? Não houve participação na formação dessa norma de poder. Não houve. Ele mandou todo mundo para casa, prendeu quem tinha que prender e fez a Constituição na marra. E aí, depois, em 1809... Agora, olha só o ponto que eu quero chamar. Eu falei para vocês que o elemento jurídico vem depois do político. A Constituição é de 1824. Ela vem 2 anos depois de um evento político importantíssimo, que é até feriado no nosso Brasil em setembro. Que evento é esse? Independência do Brasil. Acontece primeiro o evento político, depois vem o jurídico, para servir de apoio. Mesma coisa com a segunda Constituição, de 1891. O que aconteceu 2 anos antes, que é feriado em novembro? Proclamação da República. Elemento político que é sucedido pelo jurídico. Depois veio a Constituição de 34. Teve muita bronca nesse nosso Brasilzão aí, no meio do governo do Getúlio Vargas. Em 1930 nós tivemos uma revolução, em 32 tivemos outra, onde teve até uma guerra civil, envolvendo o governo federal e São Paulo. Do resultado disso veio a Constituição, uma em 30, outra em 32, depois veio a Constituição de 34. Em 37, o mesmo Getúlio Vargas deu um golpe nele mesmo, e começou a ditadura. E aí o que ele precisou? Depois dele ter dado o autogolpe, o golpe do Estado Novo, ele precisou de um elemento jurídico para sustentar o elemento político, a ditadura dele. Aí teve a Segunda Guerra Mundial, aconteceu o que tinha que fazer, no retorno dele veio os ares democráticos, veio a Constituição de 46. Tá me filmando aí? Tá me filmando direitinho? Tá. Enfim. Depois da Constituição de 46, teve coisa pra caramba. Teve suicídio de presidente, teve vacância de cadeira presidencial, teve tentativa de deposição de presidente, teve construção e inauguração da nossa atual capital, teve coisa pra caramba. E aí, por fim, os militares acabaram destituindo um presidente eleito, instituíram um novo governo, e o que eles fizeram depois disso? Uma nova Constituição, elemento jurídico para sustentar o momento político. Aí vivenciamos aí 21 anos de governos militares, que foram encerrados em 85. Eu já estava aqui nessa terra, o Paulinho já era adolescente, apesar de parecer mais novo do que eu. Pois é, eu já era adolescente nessa época aí, quando foi eleito um presidente civil, depois de 5 militares. Então, olha só, veio a Constituição de 88, para sustentar esse novo momento. Então, o jurídico sempre sustenta o político, e o jurídico vê posteriormente
o político. Sempre acontece algo na seara política, na seara da força, da autoridade, do poder, para criar a seara da regra, da norma, do direito. E depois de criado o direito, ele sustenta o político e passa a conviver com o exercício do poder dessa forma aqui, ó. Isso aqui é o jurídico convivendo com o poder. Às vezes, olha o que acontece. Acontece aqui. Quebrou? Se quebrou, eu pago. Quebrou? É de guerra. Ah, então pronto. Então, olha só, houve uma quebra da ordem jurídica na queda do microfone. Pá! Quando acontece essa quebra da ordem jurídica, é necessário criar outro direito para sustentar essa nova ordem política. Você quer compreender isso? Foi o que aconteceu na independência, foi o que aconteceu na troca da monarquia pela república, foi o que aconteceu quando as elites oligárquicas perderam o cabo de guerra para o Getúlio Vargas e para as oligarquias que eram periféricas, como a amazonense. A amazonense deu uma trairada também no eixo Rio-São Paulo, mas enfim, isso é outra história. Foi o que aconteceu quando o Getúlio Vargas deu um golpe na galera que apoiou ele e começou a ditadura. Foi o que aconteceu com o pessoal que conseguiu derrubar o Getúlio Vargas. Sempre acontece essa quebra da ordem. Então, o governo totalitário, o Isabela, não é isso? O governo totalitário, ele é uma degeneração de algo que é essencial para a sociedade. A sociedade precisa de uma instituição política que a represente. Precisa. E uma vez instituída essa representação, ela vai ter que ser conduzida por seres humanos, por homens. Obviamente as mulheres estão incluídas, tá? O homem tem caráter expressivo geral. O feminino tem caráter específico. O masculino tem caráter geral. Então, quando eu falo homens, óbvio que as mulheres estão incluídas nessa expressão. Mais uma vez, sentada na cadeira, com a canetinha na mão, a pessoa pode degenerar em um governo autoritário. O governo ele precisa existir, mas que ele seja sempre equilibrado. Se ele degenerar, acontece isso que tu falou. Tu falou da obra do George Orwell, a 1984, né? Essa obra é bacana pra caramba. Ele tem outra que é muito legal também, espero que todos vocês leiam, até porque ela é bem pequenininha, que é a Revolução dos Bichos. Como é que começa a Revolução dos Bichos? Começa o seguinte: os bichos de alguma forma conseguem se organizar, expulsam o fazendeiro, e o que eles escrevem lá no muro do celeiro? Todos os bichos são iguais. Ponto. Beleza. Aí começa tudo beleza, tudo certinho. Quem é que senta lá na cadeira de dirigente da fazenda? 2 porquinhos. O Bola de Neve e o Napoleão. Sacanagem botar até o nome do Napoleão aí, enfim. Aí um belo dia, um se mantém na linha, o outro começa a dar uma rateada. Até o dia que esse que dá rateada, que é o Napoleão, consegue movimentar as peças do tabuleiro para fazer o que tem que fazer ali em prol dele apenas. E aí onde estava um ponto, ele puxa uma vírgula assim, ó. Tchá. Todos os bichos são iguais. Onde estava um ponto, ele puxa a vírgula. E escreve assim: mas uns são mais iguais que os outros. Tem até uma música do Paralamas do Engenheiros do Havaí. Eu acho que é Paralelo, não sei. Depois eu vou ver qual é a música que fala sobre isso. Então, ó, todos os bichos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. Olha que loucura. Então isso é uma degeneração de algo que é necessário. Sacou? Olá, professor, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Sou Ana Clara. Eu queria me perguntar, me dar continuidade para outro assunto, que é uma conversa mais voltada para que as universidades e as faculdades elas têm um papel muito importante no processo de formar a opinião crítica, em formar
fundamental, que a gente não aprende só a teoria e as técnicas, a gente aprende a ser cidadãos e a exercer a cidadania. E ao mesmo tempo desse debate, existe aquela fala de que durante a universidade, durante a faculdade, é muito presente que as pessoas digam que os estudantes acabam sendo doutrinados, de certa forma, a certas visões e correntes de pensamento. Diante desse contexto, eu só queria lhe perguntar como se avalia a responsabilidade das universidades e das faculdades na promoção da cidadania jurídica entre os estudantes e como se reverbera com a responsabilidade da faculdade. Eu vou tentar falar menos, tá? Tô me prolongando muito nas respostas, é porque eu sou prolixo. Eu sou muito prolixo, eu vou tentar falar menos, ser mais direto, levar para o pragmatismo e para o direito, que é o que nos interessa. Olha só, Maria Clara, né? Ana Clara, perdão. Beatriz, Maria Eduarda, Isabela e Ana Clara, né? Então a gente conversa. Todo mundo aqui já leu o artigo 1º da Constituição? Já tiveram curiosidade para ler? Se não tiver, não quero saber, não precisa responder não, é só uma pergunta para ficar. Se não leram, tem que ler hoje, tá? Lá vai estar, depois do caput, que é aquela parte inicial, estão os incisos. No inciso 2, está o segundo, naqueles incisos estão os fundamentos da nossa república, do nosso país. No segundo fundamento está a cidadania. O primeiro é soberania. O segundo é cidadania. E existe motivo para isso. Inclusive, eu queria dizer o seguinte. A relatoria da nossa Constituição de 88, o relator da Constituição foi um amazonense que está vivo hoje, lá no Rio de Janeiro, mas que está em Manaus pelo menos 4 meses por ano. Alguém sabe o nome dele? Tirando o professor Paulo, claro, que está doido para falar ali, eu vou dizer para vocês que bom... Não, pode não, que eu quero ser a pessoa que tem a honra de apresentar ele para vocês, nominalmente. O nome dele é Bernardo Cabral. Se vocês não sabiam, não conhecem, tem a tarefa de casa de pesquisar quem foi o amazonense... Quem é o amazonense Bernardo Cabral, hoje. Mas ele é o relator da Constituição. E ele é um gênio da raça. Ele é um dos grandes orgulhos do Amazonas, cara. Intelectualmente falando, também. Nossa, tem uma água não, Bruno, que eu tô cuspindo muito aqui, cara. Ainda bem que o pessoal tá afastado de mim. Porque eu vou me empolgando, meu irmão, e o bicho pega, meu irmão. Enfim. Então ele colocou lá, logo depois da soberania, a cidadania. Entendeu? Então, nós temos, enquanto instituição, e nesse ponto, é por isso que eu sou muito feliz aqui no grupo IME, no CPGU, água. Tem água ou suco? Não, pode ser suco, por favor. Eu sou muito feliz de fazer parte desse time aqui, porque eu acredito muito na proposta e acredito demais nas pessoas que me dirigem aqui. Sobretudo a minha coordenadora, a reitora dessa casa aqui, que é a Maria do Carmo. Acredito muito no que ela fala. Para mim não são palavras vazias. Então... Não, obrigado. Então, aqui nós estamos falando da formação do indivíduo. Presta atenção, Ana Clara. Se eu conversar contigo, eu vou te dizer o que eu penso. Até porque eu fui educado dessa forma, tanto pela família quanto pelos bancos acadêmicos por onde eu passei. E passo até hoje. Eu não quero que tu pense igual a mim, não. Eu quero passar as informações que eu tenho que te passar para você adquirir, com os parcos conhecimentos que eu tenho, você adquire estofo intelectual. Eu estou te levando informação, mas eu posso estar mentindo. Então eu já falo logo, vai pesquisar, ver se eu estou falando a verdade. Depois que tu verificar o que eu estou falando existe, ainda tem uma outra peneira a ser passada, que é o seguinte: eu estou te falando pelo meu viés axiológico, pelos meus valores, que podem não ser iguais ao teu, ou ao de vocês. E tá tudo bem nós pensarmos diferente. Vocês e eu
ao pensarmos diferente, só temos a obrigação de, primeiro, fundamentarmos o nosso pensamento, as nossas falas e as nossas ações. A gente tem que fundamentar, não é porque eu quero, não, meu irmão, não é porque tu quer, não. Tem que explicar o porquê que é desse jeito. E depois disso, a gente tem que respeitar a opinião do outro. Beleza, respeito, tá ótimo. Não concordo, tá? Tá, beleza. E vida que segue. O problema é a galera querer impor e não tolerar a discordância. Aí é problema. Outro problema é eu querer que você pense que nem algo que eu penso. Olha, pensa que nem eu, não pensa que nem o que ela está falando, não. Isso é muito errado, na minha perspectiva, dentro do exercício de cátedra, que é o que se chama de doutrinação. Eu acho um absurdo a doutrinação. Eu acho que o professor, ele precisa formar uma massa crítica, claro que ele precisa. Ele tem o direito de expor a opinião dele, é claro que ele tem. É legítimo que ele espere a adesão do alunado dele, que as pessoas pensem como ele. É legítimo. Mas ele passa para a ilegitimidade quando ele exige isso. Então eu acho que a academia ela tem uma responsabilidade tremenda no cumprimento dessas etapas da formação do corpo discente dela. Ou seja, ela tem que informar para você poder gerar uma massa, para você poder dar ao seu aluno condições de aí sim ele exercer a crítica. Você precisa ser informado de tal coisa para poder criticar essa coisa. Se essa coisa é boa ou se não é, se ela é útil, se não é, se ela é atual, se ela não é atual. Enfim, se você não for informado, você não tem como ser crítico. Eu, particularmente, não concordo com quem cobra uma postura crítica a todo custo. Criticar por criticar. Não. Você tem que criticar aquilo que você conhece. De alguma forma você travou contato. Então a faculdade tem responsabilidade no fornecimento desse conteúdo. A segunda responsabilidade é cobrar essa postura crítica. Você está livre para dar a sua opinião, até para contestar. Só que você tem a obrigação de fundamentar a sua posição. Não é criticar por criticar. E por último, eu acho que a faculdade tem a responsabilidade de, como a Beatriz perguntou, ser a primeira, se não uma das primeiras, né, a garantir a liberdade de adesão. Né? É muito triste assim a gente ver espaços acadêmicos, faculdades, em que só se tolere pelas pessoas que estão lá uma forma de pensar e agir. Eu acho isso muito triste, cara. Muito triste, porque é muito mais útil que os espaços sejam plurais. Olha quão pobre pode ser um espaço em que todo mundo pensa igual, se veste igual, fala igual. Pô, isso é muito pobre, cara. Paupérrimo. Entendeu? É muito melhor a gente estar aqui numa roda em que cada um está vestido de uma maneira diferente. Tirando a galera aqui, o bonde da camisa preta, né? Tirando esse pessoal aqui, a rapaziada, mas tá certo também. Olha aí, todo mundo tá vestido diferente, cara. Isso, segundo a estética hegeliana, de Hegel, ele falava assim, isso faz bem aos olhos. Você vê o diferente. Olha como seria uma outra sensação se todo mundo aqui tivesse de branco. Todo mundo de branco. Já pensou? Ou então todo mundo falando da mesma maneira. Ou então as mesmas coisas. Cara, a pluralidade, de onde vem a ideia da diversidade, só pode ser plural, aliás, só pode ser diverso aquilo que é plural. Como é que pode ser diverso algo que é único, que é homogêneo? Eu só posso enxergar o 2 se eu for 1, pô. Ou 3, ou qualquer coisa seja diferente do 1. Mas existem espaços em que tu tem que pensar igual, falar igual, fazer igual. Né? É complicado isso. Cadê? Quem foi que perguntou? Foi a Ana Clara. Então a faculdade ela tem que primar por isso. Pelo auxílio daquele que está crescendo,
mas pelo cuidado em não tolhi-lo. Eu tinha um professor, o Marcos Rubens, que ele falava assim, cara, eu sou contra esse negócio de vocês vão se formar. Ele falava assim, porra, formar é entrar numa forma. Vai ficar com aquela forma e tal. Cara, eu acho engraçado, eu entendi o que ele... óbvio que ele falava, ele sabia que a ideia de formatura é a ideia de solenidade. Mas ele falava da forma no sentido de vocês não se formarem. Cara, vocês podem ser um infinito, bicho. Pode ter um gênio aqui que a gente não conheça. Nem vocês mesmos saibam. Já pensou se vocês voluntariamente entrarem numa forma? Puta merda, a gente perdeu a humanidade, perdeu o nascimento de uma estrela, mano. É possível. Não é possível? Já pensou a pessoa entrar bovinamente, com todo respeito aos bois, num cercadinho, cara? Ela tendo um campo, uma estepe gigantesca para ela pastar, ela vai entrar no cercado. Então eu acho que a faculdade, ela tem que, a academia, ela tem essa obrigação de implantar esse pensamento e a doutrinação na minha forma de enxergar. Isso vai para a internet, então eu posso ser demandado, inclusive, judicialmente por isso, então eu vou frisar que essa é a minha opinião particular. Eu acho que a doutrinação é um crime acadêmico. O professor, ele não tem a liberdade de cátedra para isso. Não tem, na minha opinião. Ele tem a obrigação de apresentar informações, de estimular o senso crítico, de garantir a liberdade de formulação desse conteúdo, de aperfeiçoamento desse conteúdo na cabeça da pessoa, e tem que cobrar para si e garantir para o outro a liberdade de opinião fundamentada, claro, não é o porquê quero, porque eu acho e pronto. Entendeu? É isso. Respondi? Bom dia, doutor, tudo bem? Eu me chamo Clis, prazer conhecer o senhor. E a minha pergunta ela é voltada para o âmbito teórico e a prática quando a gente trata de cidadania jurídica, porque a gente percebe que tem uma divergência muito grande. Por exemplo, na Constituição de 88, a nossa Carta Magna do Ordenamento Jurídico é garantida a todos os cidadãos direitos fundamentais, como o princípio da dignidade da pessoa humana, liberdade, igualdade, mas quando a gente sai do que está positivado e traz para a prática, a gente não percebe que isso se concretiza. Por exemplo, a representatividade feminina no parlamento, por exemplo, não é uma vergonha para um Estado que garante que as mulheres devam ter representatividade nesses espaços. E quando a gente trata de princípio da dignidade da pessoa humana, o nosso sistema carcerário é mais uma vergonha para o país. Então a gente percebe que há muitas divergências no que é garantido aos cidadãos, os direitos deles na cidadania jurídica, no que está positivado e no que é real, no que acontece quando a gente traz para a prática. Por que isso acontece? O que ocasiona isso? Quais são as brechas no nosso ordenamento que dá espaço para esse tipo de coisa, porque afinal de contas nós estamos falando de divergências não entre leis, nós estamos falando de uma divergência constitucional, afinal de contas são direitos garantidos aos cidadãos na nossa Constituição e ainda assim não ocorre na realidade. Por que isso ocorre? Bom, eu vou... Cara, são muitas perguntas profundas e diretas, assim, o porquê que é isso. Se eu tivesse essas respostas terminadas, eu seria o maioral entre os grandes, assim, e eu não tenho essas respostas, por que acontece. Mas eu vou te dizer uma coisa, a partir das perguntas, eu lembrei de duas coisas que era para eu ter falado, acho que a partir da pergunta da Maria Eduarda, a importância da extensão acadêmica, extensão universitária. Vocês são obrigados, a lei de diretrizes e bases da educação lá dos anos 90, ela coloca que o ensino superior, ele se baseia em ensino, pesquisa e extensão. Falando só da extensão, a extensão, ela tem a ideia de pegar o alunado na sala de aula e colocar para trabalhar o conteúdo que ele estudou lá em sala de aula acadêmica na prática, para ele ver a diferença entre a teoria e o que se vive no mundo real. Entendeu? Tem um parceiro nosso que foi professor aqui, inclusive, um caboclo estudiosíssimo, juiz federal, ele não está mais aqui no Amazonas, não. Acho que ele está no Maranhão, na Justiça Federal no Maranhão. Dr. Wendelson Pereira, ele falava para mim, eu ria pra caramba, ele falava, Almerinho, na prática, a teoria é outra, meu irmão. Porque o mundo, muitas vezes, não reproduz o que está na norma. Entendeu?
Como eu falei ainda há pouco, tá dizendo lá, matar alguém, pena base de 6 a 20 anos. O fato de estar positivado o tipo penal homicídio impede, possui o poder de acabar com os homicídios? Não, cara, tá acontecendo homicídio hoje, vai acontecer amanhã, enfim. Só que a conduta reprovada tá lá positivada, tá lá registrada. Sobre o que tu tá perguntando, o artigo 6º da Constituição, que fala dos direitos sociais, lá tem 11 direitos fundamentais que, por ser rotulados como direitos sociais, de modo automático, significa que todo indivíduo integrante da sociedade brasileira tem que vivenciar aquilo. Eu pergunto, todo brasileiro vivencia aquilo? Claro que não. Tu falaste a situação da dignidade da pessoa humana, que inclusive eu estava falando ali para Ana Clara, quando eu estava falando da cidadania, como segundo fundamento da República, previsto lá no inciso 2 do artigo 1º, dignidade da pessoa humana é o 3º. Então, ó, depois soberania, vem cidadania, depois cidadania vem liberdade, dignidade da pessoa humana. Cara, eu dou aula na Zona Leste e eu passo ali por aquela rua do Fuxico de noite, quando acaba a aula lá na unidade da Zona Leste da FAMETRO. Rapaz, eu vejo a situação daquele pessoal em estado de situação de rua ali e eu sempre penso na dignidade da pessoa humana. Cara, como isso pode ser digno, bicho? Alguém viver nessa situação, comer aquele lixo, viver se entorpecendo durante o dia inteiro, esperando para morrer de alguma outra coisa, porque a droga ela é tão perversa que ela nem mata a pessoa. Ela só vai definhando a pessoa até essa pessoa morrer de outra coisa. Então, como pode ser digna aquela existência? A existência em si é digna, mas não aquela que é experimentada ali dia a dia, entendeu? Então, tu falou da questão da representatividade da mulher. Eu particularmente acho que tudo que a mulher faz, é claro que a mulher não é a perfeição na Terra, mas ela é o que de mais aproximado nós podemos ter disso. O homem está muito distante dessa ideia de perfeição. A mulher já está mais próxima. Tanto é que, por exemplo, para quem acredita, Deus escolheu o feminino para gerar a vida, irmão. Então, modéstia à parte, tudo que a mulher bota a mão, tem a tendência de ser melhor, mais bem feito, até mais cheiroso. Porque o homem tem a tendência a não cheirar tão bem quanto a mulher. Naturalmente, a mulher cheira mais que o homem. Então, brincadeiras à parte, a representação feminina deveria ser maior. Mas aí eu pergunto para vocês acreditam? Não, deixa eu ver como é que eu vou formular essa pergunta para a gente encerrar aqui. Vocês acham que a representação feminina... Ainda tem mais uma pergunta? Tá. Vocês acham que a representação feminina, por exemplo, na política, deveria ser imposta a ferro e a fogo, ou deveríamos, enquanto sociedade, educar-nos, os adultos e os idosos e as crianças, da importância de todo mundo que quiser, seja homem ou mulher, participar da vida política? O que seria melhor? Fala assim, ó, mesmo que tenha 50 homens querendo se candidatar e só 8 mulheres querendo se candidatar, o nosso parlamento de 20 cadeiras vai ter que se dividir do meio a meio. Entenderam a situação? Nós temos um parlamento de 20 cadeiras. Tem uma regra hipotética que fala, tem que ser 10 homens e 10 mulheres, a paridade. Entendeu? E nessa situação hipotética, tem 50 homens querendo concorrer e 8 mulheres querendo se candidatar. Nós vamos ter um problema prático, concordam? Por quê? Vamos ter 50 homens, vamos tirar os 10 dali. E as 10 mulheres? Só tem 8. Então percebam, nesse exemplo bobo, o problema de a gente criar regra para tudo. Eu, particularmente, acho que existem 50 homens querendo participar e só 8 mulheres querendo participar, porque o problema está lá na base. De não explicar para todo mundo que nasce, seja homem, seja mulher,
ei, tu mora em grupo, tá? Necessariamente tu mora em grupo, é o nosso caso, porque a gente mora em grupo. Necessariamente tu caiu num grupo que já tem suas regras, tá? Você tem regras a cumprir, meu amigo. E sempre foi assim. E é o seguinte, é importante que você saiba que você pode participar desse grupo na parte de elaboração e até mudanças de regras, e que você querendo, você deve. São 52%, sei lá, o percentual feminino é esse da população? 52%, 53%? 48% masculino, sei lá, depois vocês veem, por favor, se é isso. Enfim, se toda criança que nascesse fosse educada nesse sentido, nesse delírio onírico meu aqui, eu acho que a gente trabalharia muito mais para um aumento da participação feminina, da paridade, que é igual, ou até superior, superar as expectativas do ponto de vista feminino, do que a gente criar regras para isso. Eu acho que tem que ter regras mínimas. Vou dar um exemplo. Nós estamos por ocasião da escolha do 5º constitucional da OAB, que vai ser mês que vem. Por exemplo, a OAB Nacional, que é até presidida por um amazonense, Dr. Beto Simonetti, uma figura de proa da advocacia nacional, e mais um dos orgulhos do Amazonas, né? Ele teve várias honras. Uma delas foi de instituir a paridade nas listas sextuplas. A OAB, tanto a nacional quanto as suas seccionais, elabora listas sextuplas para a composição dos tribunais do nosso sistema de justiça. Essa regra da paridade que ele estabeleceu, toda lista sextupla tem que ter nome de 3 homens e o nome de 3 mulheres. Entendeu? É uma honra que ele tem. Vai acontecer agora. Vamos ter 3 mulheres e 3 homens. Agora, olha só. Eu acho que os excluídos devem ser incluídos. Mas eu acho também que a gente tem que tomar cuidado com o nosso poder de criar regras. Porque se a gente buscar a paridade absoluta, a igualdade absoluta numa sociedade plural, nós não somos plurais? Aí vamos supor que a paridade tivesse que ter homem e mulher. E aí, é claro que é um exemplo extremo e vai para a internet, enfim, eu tenho até medo disso. Mas e se a gente colocar a necessidade de ter a reserva para um trans, e para um quilombola, e para um índio, e para um PCD, e para um estrangeiro, e para um idoso, e para um, sei lá, um hermafrodita? Enfim. Ou alguém que venha da escola pública. Já criamos, sei lá, 7 categorias para uma lista sextupla. É aquela história lá dos 50 homens e das 8 mulheres. Então, tu entende? Eu acho que uma sociedade feliz é a anarquista. Mas não a anarquista que é comumente vinculada vinculada ao lado da esquerda. O anarquismo puro lá do Proudhon, que eu até me reservo a falar o mínimo, porque eu não conheço a obra com profundidade, mas ele falava o seguinte: a ideia do anarquismo é você tratar de uma sociedade evoluída a tal ponto que ela prescinda de normas, de regras, porque ela sabe o que é o certo a fazer. Ela não precisa de uma lei tributária dizendo que tem que pagar tributo. Ela mesmo sabe que se ela está gerando riqueza, ela tem que pagar um tributo para a coletividade. Ela não precisa de uma norma no Código Penal dizendo que é proibido matar alguém, porque o membro dessa sociedade anárquica, ela sabe que não tem que tirar a vida de ninguém. Então é isso. Eu acredito que é por aí. Essa história a prática, ela não se sujeita a praxis. Não, perdão. A praxis, ela não se sujeita ao rigor instrumental do direito. A gente pode fazer uma regra aqui, mas se ela carecer de efetividade, a sociedade não vai obedecê-la. Entendeu? Porque na prática, a teoria é... Na prática, a teoria é o quê?
que eu acabei de falar aqui, diferente, a teoria é outra, entendeu? É isso. Bom dia, professor. Bom dia. Meu nome é Franciane, quero dizer que é um prazer sua presença aqui conosco. Para quem não sabe, o doutor é pesquisador, é historiador pelas memórias dos esportistas nas artes marciais do nosso estado. Isso eu tenho a minha admiração. Meu deleite por conta disso. É um advogado. Coral não, eu sou preto. Coral é o Elcinho. Faixa preta em judô e jiu-jitsu, né? Isso. E um advogado atuante, né? Isso, milito. Doutor, vivemos numa era digital constante em que a liberdade, que na verdade o anonimato, né, é o pilar da liberdade. Então, estamos perdendo um pouco da nossa liberdade. Na sua opinião, como fica essa situação de quem preza pelo direito da privacidade? Pois é. Será que nós vivemos numa sociedade em que teremos que viver constantemente assim em como é que a gente pode falar, em constante aparição ou perdendo mesmo essa liberdade de... Sim. Olha só, Franciane, acabei que eu falei da extensão, esqueci de falar a obra que eu gostaria também de indicar para vocês, que é uma obra curtinha, tem em PDF, eu até tenho ali, depois eu passo para alguém, vocês jogam para todo mundo, e o texto tem 39 páginas. É um texto chamado A Luta pelo Direito. De um cara chamado Rudolf von Ehring. Esse texto tem quase 200 anos e parece que foi escrito ontem. É incrível isso. Por que essa atualidade é tão presente? Porque o ser humano, do ponto de vista, por exemplo, anatômico, fisiológico, é o mesmo de 300 mil anos para cá. Claro que já mudou muita coisa, muitos hábitos mudaram, uns foram abandonados, outros acrescidos, enfim. Mas, do ponto de vista físico, nós somos os mesmos da época da caverna. Nós temos necessidades primárias que são as mesmas. A gente precisa dormir, precisa comer, precisa se aliviar fisiologicamente, a gente precisa fazer tudo isso. Da mesma forma como eles faziam. Então, A Luta pelo Direito é uma obra que mostra que nós, mesmo sendo iguais, preservamos diferenciações absolutas. Um exemplo básico do ponto de vista físico: cada um tem uma digital. Cada um tem uma digital, cada um tem uma compleição física, mas todos vocês são cidadãos. Cadê? Não sei quem perguntou. Cidadãos. É por isso que o artigo 5º ele fala de igualdade, mas lá é uma igualdade formal. Nós somos formalmente iguais, só que a Isabela é diferente da... Esqueci teu nome. Como? Cristo não falou teu nome. Sério, porque eu não sabia teu nome, eu não ouvi, tô ouvindo agora. Vai busca no VAR. Não falou o nome da Cris. A Isabela é diferente da Cris, que é diferente da Franciane, que é diferente da Beatriz, da Maria Eduarda e da Ana Clara. É diferente. Nós somos diferentes materialmente, mas somos iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei, né? São iguais perante a lei? E por que a gestante tem um estacionamento perto da porta do shopping? E eu tenho que ir lá para não sei aonde? Por que o idoso tem o trâmite processual mais rápido que o meu perante a justiça? Se todos somos iguais perante a lei. Porque somos iguais do ponto de vista formal. Materialmente existem diferenças que nos tratam de maneira equânime nas nossas diferenças, né? Então, olha só, não deixem de ler essa obra, A Luta pelo Direito, não deixem de me pedir ali, eu vou passar no airdrop para alguém e joga no grupo. Então leia isso daí. E aí, Franciane, agora indo para a tua pergunta. Na filosofia do direito, nós estudamos um negócio chamado ontologia. 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 A ontologia é a teoria do ser. Ser igual, né?
entendam a palavra ser como existir. Ente é aquilo que existe. Nós existimos aqui. Enfim, não vamos nos prolongar nisso. Nós existimos. E também tem possibilidade de existência que vai além dessa percepção. Por exemplo, existe a existência potencial, aquela que existe apenas no plano das ideias. Por exemplo, eu sou pai, mas não sou avô. Os meus netos existem? Materialmente não, porque meus filhos ainda são pequenos, são crianças. Mas no plano das ideias, os meus filhos existem. Porque, ao que tudo indica, meus netos existem. Ao que tudo indica, a vida seguindo seu curso vai chegar um momento em que eles vão nascer. Assim como a outra geração está se tornando geração presente. Se vocês virem aí o artigo 225 da Constituição, depois você anota, dá uma lidinha lá, está escrito presentes e futuras gerações. Quem são as presentes gerações? Somos nós aqui e quem está na barriga da mamãe. Quem está na barriga da mamãe encarnado já é presente geração. Futura geração são os meus netos. Como é que o direito pode pretender legislar, regular aquilo que não existe materialmente? Porque não existe, nesse caso, por exemplo, dúvida que a futura geração vai se converter em presente. No outro momento eu explico isso com mais clareza, mas ontologicamente não se duvida disso. Então, tu falou do mundo da internet. O mundo da internet, ele é um mundo de existência. Ela é uma realidade. Nós vivemos na realidade material, mas existe a realidade virtual. A maior prova, tu falou da questão da advocacia. Eu sofro muito hoje, porque a advocacia hoje é completamente digitalizada. Eu sou da época, apesar de ser mais novo que o Paulinho, e apesar dele parecer mais novo que eu, que é uma loucura em si, enfim, ele é mais velho que eu e parece mais novo. Eu sou da época do carimbo, cara. Que tinha que ir lá no protocolo poder levar o documento. Se tu não fosse, ferrou, irmão. Agora não, vocês todos vão estagiar daqui a pouco, se é que já não estagiam, vocês vão estar peticionando do escritório, do sítio, do barco, do avião, do aeroporto, do carro, de onde vocês estiverem. Isso é bom. Eu não acho ruim, não. Mas eu sofro, porque eu sou de outro mundo. Então, em relação à ideia de privacidade e de intimidade, e em relação aos nossos dados que circulam por aí, né? Recentemente, a minha mulher que fala que eu sou um vovô num cara de 40 e poucos anos. Eu fui o último do meu prédio a registrar a facial, cara. Porque eu não queria, olha que loucura, eu tenho até um pouco de vergonha de falar isso. Eu não queria que os meus dados biométricos ficassem lá no banco de dados não sei quem, cara. Eu não queria, cara. Vai que vaza isso. Hoje, com esse negócio de inteligência artificial aí, que a gente pode fazer até vídeos íntimos, já pensou? Eu apareço dando um beijo na boca do professor Paulo Feitosa, com todo respeito, professor. Nada contra quem gosta de fazer isso. Eu me reservo o direito de não gostar e de não fazer, assim como ele. Respeitando todo mundo que faz. Mas, do ponto de vista da inteligência artificial, isso não pode acontecer? E aí, isso vai estar no plano da realidade? Isso aconteceu no plano da realidade física? Não, mas aconteceu no plano da realidade virtual. E aí? Entendem? Nós estamos transitando ainda num terreno pouco conhecido, cara. Pouco conhecido. A privacidade, a ideia de privacidade tem a ver com aquilo que você deixa chegar perto de você. Privativo. Então, por exemplo, só entra na minha privacidade que eu deixo, que eu quero. Até na defesa pessoal a gente fala isso. O limite da distância física é um braço. Se aproximou mais de um braço de mim, sem eu querer, eu já estou em modo de alerta. Mulherada também, meu irmão. Mulherada também. Aproximou mais de um braço, não fica paralisada não, meu irmão. Se prepara para o que vai acontecer. O que vai acontecer? Não sei. Se prepara. Então, privacidade é isso. Intimidade é o que está dentro da gente. É minha honra, é minha vergonha. São as coisas minhas. Como é que eu vou ficar me registrando, gente? Tirando foto no espelho, com roupa, sem roupa. Tirando foto da minha cara, mandando não sei para onde. Não pode, meus amados. Não pode.
Não deve, né? Poder pode, tanto é que fazem. Mas, a meu ver, né, salvo o melhor juízo, não se deve fazer isso, cara. E aí nós estamos caminhando, doutora, em terreno ainda pouquíssimo conhecido e com espessa nuvem diante de um palmo do nariz. Entendeu? E eu acho que, como eu falei para Maria Eduarda, a liberdade ela só deve ser superada por mais liberdade. E quando ela corresponder a um mal a ser punido no entender da sociedade, aí a sociedade age. Nós não devemos ser punidos de modo antecipado, porque isso aí é dar poder demais para alguém dizer como é que a gente vai respirar, como é que a gente vai andar, como é que a gente vai se vestir, como é que a gente vai falar. Eu falo o que eu quiser, meu irmão. Se isso aí fizer mal para alguém, esse alguém use as regras do jogo para vir me impor a responsabilidade e a penalidade. Como é que eu vou ser formado se eu posso ser um infinito? Eu tenho que ser contido se eu for fazer o mal. Se eu não for fazer o mal, eu posso fazer o que eu quiser. Muito bem, professor. Olha, chegamos ao final do nosso podcast. Eu preciso parar de ser prolixo, Não, bicho. foi tão importante. Eu não aguento, né? São conteúdos importantes. Eles são, sério, cara. Elevam o nosso conhecimento, tá? Então, eu agradeço muito em nome dos nossos alunos, nessa transmissão ao vivo pelo portal Cidade Ética e pela Web Rádio TV Cultural da Amazônia, com autorização, evidentemente, da IES. E agradecer mais uma vez sua presença aqui, viu? Nós somos muito, muito felizes em tê-lo aqui nesta casa, né? Como o nosso colega, professor. E eu sou um cara muito honrado em ser seu amigo também. Meu confrade de Academia de Letras também. Sem dúvida. E nós estamos juntos. Senhoras e senhores, agora que aconteceu isso, e eu adorei, está gravado pro resto da vida, quando os senhores forem juízes, né, não esqueçam da sua origem. Venham assistir o podcast, que você era aluno de primeiro período ainda aqui. E viu? Deixem a porta do gabinete aberta, né? Por favor, pelo amor de Deus, né? Então é isso, a gente deseja a toda essa juventude, vocês todos, sejam muito felizes e promissores em tudo o que fizerem. A extensão vai ajudá-los um pouco nisso, e vocês ainda têm 3 pela frente. Essa é só a primeira, né? São 4 até o 4º período, então, e nós estaremos juntos sempre. Faremos podcasts todo semestre. Vocês são os primeiros a fazerem podcast das 4 turmas que temos. Então, eles estão assistindo lá para ver como é que funciona. Então, nós teremos ainda mais 3 pela frente, com outros colegas nossos, convidados também. Professor, eles fizeram simplesmente... Olha o tamanho do banquete ali. Eu chamo até de patuscada, que é uma comilança, né? Ali, olha, para o senhor. É um banquete nababesco, né? Nababesco. Então, depois dos saberes, agora vem os sabores, né? Então, este aqui... Aliado a prazeres. Né? Este é o professor Almério Augusto, a quem eu peço uma salva de palmas de agradecimento. Obrigado, meu irmão. Senhoras e senhores, muito obrigado. Estamos encerrando por aqui. Ainda está transmitindo? Já está, vou finalizar agora. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Conseguiu? Poxa, obrigado. Tu postou? Maravilha, obrigado, querido. Tu és a? Fernanda, prazer em conhecê-la. Opa! Olha, eu peço, eu fiz em ti. Pessoal, agora encheu o bucho. Eu esqueci de falar.